Boa noite. Vamos iniciar mais uma reunião aí. Hoje o tema é doença arterial periférica. Bom, as doenças arteriais periféricas elas são um grupo de doenças e, bom, a causa principal, né, e a mais importante de ser estudada, que é disparado a que mais vai se apresentar nos casos, é a doença arterial obstrutiva por meio de uma obstrução via aterosclerose. Então, existem outras causas possíveis de doença arterial periférica, mas a principal delas é a doença aterosclerótica. E aí vai ser semelhante àquilo que é observado em doenças cardíacas, né, onde uma placa de gordura se acumula na parede do vaso sanguíneo, né, estreitando a luz do vaso sanguíneo, ou até mesmo bloqueando 100% a passagem de sangue. Né? Então pode acontecer ocupar o espaço do lúmen, semelhante como acontece na doença cardíaca. Então, os conceitos são semelhantes, né? Então acaba sendo um pouco mais fácil de fazer essas conexões. E, evidentemente, como a doença é basicamente a mesma, os fatores de risco vão ser semelhantes. Então, um dos principais fatores de risco é o aumento do colesterol, né, a dislipidemia, aumento de triglicerídeos, menor HDL, maior LDL. Outro fator de risco bastante importante é o tabagismo, para esses indivíduos com doença arterial periférica. A presença ou não de diabetes, um indivíduo diabético também vai muitas vezes apresentar a doença arterial periférica. A obesidade, então, indivíduos obesos, né, também tem um fator de risco importante para essa condição. O uso de bebidas alcoólicas, dietas descontroladas, dietas não saudáveis. O envelhecimento por si só, a falta do controle de estresse, né? O indivíduo que não tem controle de estresse acaba também sendo um fator de risco para a doença arterial periférica. E também fatores genéticos, também fatores, às vezes a gente fala fatores genéticos, a gente pensa exclusivamente em transmissão, né, mais relacionado à questão cardíaca ou uma maior probabilidade de acúmulo de gordura, enfim, mas também, nesse caso, pode ser doenças com estado de hipercoagulação. Esses estados procoagulantes acabam sendo também fatores de riscos importantes, principalmente na doença arterial periférica, né, chance de formar trombo. Uma forma de avaliar, de identificar esses indivíduos é através do ABI. Então, o ABI basicamente é um índice para avaliar a passagem de sangue, né, no membro inferior do indivíduo. Então, basicamente, o que você vai realizar, vai fazer uma realização da pressão arterial nos membros superiores e inferiores, e aí você vai utilizar a razão, né, então, o valor do membro inferior dividido pelo valor do membro superior, né, então, o valor da pressão sistólica em cada um dos membros, né, seja inferior ou superior, e aí essa razão, se der acima de 0,90, ela vai ser considerada normal, e aí abaixo de 0,40 vai ser considerada uma obstrução severa. E isso faz bastante sentido, né? Então vamos imaginar que o indivíduo ele tenha uma placa aterosclerótica aqui nessa região, então, quer dizer, vai chegar aqui uma pressão alterada, e daí quando você joga na fórmula, né, a pressão sistólica dessa região para essa região, vai ter um valor menor, consequentemente na fórmula também vai dar uma razão menor. Tá certo? Então, é um índice bastante fácil de ser calculado, bastante rápido, né? E acaba identificando os indivíduos com essa doença arterial periférica. Então, a forma
clínica bem fácil de identificar esses indivíduos. E acredita-se que, em geral, cerca de 4% de pessoas até 40 anos, né, na faixa dos 40 anos, então pessoas em idade de trabalho, apresentem doença arterial periférica. No entanto, se essa mesma faixa etária for de pessoas com diabetes, esse valor já salta para 20% a 30%, né? Então, coloquei diabetes como exemplo de uma possível comorbidade que esse indivíduo possa vir a ter, né, de um fator de risco. E isso pode se aplicar, não exatamente nesse percentual, mas pode se aplicar para os demais fatores de riscos, né? Então, indivíduo sem nenhum fator de risco vai ter uma prevalência muito menor, né? Aqui nesse caso, 5 vezes menor, quando comparado ao indivíduo que tem um fator de risco, né? Que tem, no caso aqui, a diabetes. E, de uma maneira geral, né? A gente falou do efeito da idade. Isso pode ser observado, né, nessa imagem, onde você vai observar facilmente, né, um crescimento na prevalência de doença arterial periférica no mundo inteiro, né, no mundo inteiro em ambos os sexos, aqui na barra amarela. Daí, se você observar também em países mais desenvolvidos ou em países em desenvolvimento, né, para homem ou para mulher, as mais escuras em desenvolvimento, mais claras, países desenvolvidos, você vai ver, né, o país desenvolvido, a pessoa sobrevive, né, mais tempo, e aí vai chegar no final da vida com uma alta prevalência de doença arterial periférica, né? Muitas vezes no indivíduo com um país em desenvolvimento, né, um país subdesenvolvido, a pessoa já vai evoluir a óbito antes, né? Então acaba tendo uma prevalência até menor, às vezes até ela já morreu da própria doença, né? País desenvolvido não, país desenvolvido a pessoa sobrevive, mas acaba também aumentando a prevalência dessa condição, né? Então, a idade é um fator bastante preponderante aqui, né, nessa condição de doença arterial periférica. O indivíduo com doença arterial periférica vai apresentar um sintoma bastante característico, que é o sintoma da claudicação intermitente. E essa claudicação ela precisa ser avaliada de uma forma o indivíduo perceber se de fato é uma claudicação característica da doença arterial periférica ou se é algo, por exemplo, relacionado a um problema na coluna, uma questão mais ortopédica, ou aquela dor, aquele incômodo que a pessoa sente possa ser causado por alguma outra patologia, alguma outra condição clínica. Tá? Então, essa característica, né, da claudicação intermitente da doença arterial periférica é basicamente, né, essa sensação de cansaço, em geral, né, no membro inferior, né, nas diferentes regiões, desde das nádegas ali até o pé propriamente dito, né, vai depender muito também da região onde tem essa placa aterosclerótica ou em uma situação um êmbolo, né, um trombo. Isso vai ser, né, essa claudicação intermitente vai se apresentar principalmente durante o esforço, né? Então, na medida que você aumenta, dá esforço para o indivíduo fazer, ele vai aumentar a sensação de desconforto, tá? Isso é bastante importante, né? Além disso, esse desconforto relacionado à caminhada, ele vai acontecer em todas as vezes que o indivíduo for caminhar, então é uma caminhada, é um desconforto relacionado à caminhada que se reproduz em todas as vezes, né? Pode ser diferente de uma condição, por exemplo, na coluna, que de repente sente, de repente não, um dia sim, um dia não, enfim, ou outras condições. Geralmente, em posição sentada, o indivíduo não vai apresentar nenhum incômodo. Além disso, ele rapidamente recupera-se desse incômodo ao se sentar, né, ao descanso, né, na medida que ele interrompa aquele exercício, aquela caminhada, aquela atividade que a pessoa vem estar desenvolvendo. E também uma outra forma de você identificar que é uma claudicação característica da doença arterial periférica, né? Ela está associada com aterosclerose e, consequentemente, uma detecção no pulso identificável, né? Que é basicamente o que pode ser visto lá no ABI. Então,
essas características são importantes, por quê? Porque muitas vezes o indivíduo pode apresentar essa claudicação, mas ela é devido a uma outra condição, né? Então, saber o padrão característico da doença arterial periférica pode auxiliar o profissional, inclusive, no sentido de uma reabilitação, né? Então, vamos dizer que o indivíduo está realizando um programa de reabilitação e num teste específico de caminhada, o indivíduo às vezes não evoluiu, e pode ser porque ele tem um outro problema associado, né? Aí, você realizar essa avaliação da claudicação propriamente dito, pode ver se é um padrão característico da doença arterial periférica ou se não tem algum outro fator que possa estar interferindo. Aí, de uma maneira geral, a gente precisa entender que a doença arterial periférica, né, a doença arterial obstrutiva periférica, ela vai se apresentar de duas formas principais, a forma aguda e a forma crônica. Tá? Então, a forma aguda ela vai ser bastante semelhante ao que acontece no infarto do miocárdio. Né? Então, pode acontecer tanto o rompimento de uma placa aterosclerótica, né, que geralmente vai acontecer ou na femoral ou na poplítea, ou pode ainda acontecer de um trombo, um indivíduo com, por exemplo, uma fibrilação atrial, né? Então, essa imagem aqui é para representar isso, um indivíduo com uma fibrilação atrial liberou um trombo que foi parar em uma dessas artérias aí, e aí ocasionou a isquemia nesse membro. Então, essa seria a forma aguda da doença, né? Então, um rompimento de placa, um trombo que veio de uma outra região, né? Principalmente do coração. Então, essas são as principais situações de doença aguda. Já na crônica, não. A crônica basicamente vai ser, né, associada ao acúmulo de gordura na região, né, no membro inferior. E basicamente o que esse acúmulo de gordura vai proporcionar é uma menor suprimento de oxigênio para a região, né? Então, o indivíduo vai sentir essa insuficiência de oxigênio, de nutrientes na região, né? E isso vai proporcionar, né, alguns sintomas para esse indivíduo. Mas é uma característica, de certa forma, bem distoante uma da outra, né? A fase aguda e a fase crônica. Então, a gente vai entrar um pouco mais de detalhes em cada um. Então, o indivíduo com a fase aguda, né? Então, com quase um infarto ali no membro inferior, ele vai ter, né, um trombo, uma ruptura de placa, e esse membro desse indivíduo vai estar frio, né? Vai estar dolorido e vai estar sem pulso, né? Então, se você aplicar um Doppler nesse indivíduo, você não, a tendência é você não ouvir o pulso ou você ouvir ele bastante diminuído, né, devido à obstrução que se apresentou. Além disso, o indivíduo pode apresentar a dormência nos membros inferiores, parestesia, inclusive chegar até a perder o movimento desse membro. Isso é bastante importante a gente ter em mente também, porque na avaliação médica, o médico vai observar se aquele membro, né, seja na fase aguda ou seja numa fase crítica, crônica crítica, de isquemia já crítica, uma das avaliações que ele vai fazer é se tem salvação aquele membro, né? Pode ser que aquele membro específico esteja numa fase não viável, né? Onde fazer qualquer tipo de abordagem, daqui a pouco a gente vai ver as abordagens relacionadas à doença arterial periférica, não tem um papel resolutivo. Aí, né, a única solução seria a amputação. Então, uma das formas de avaliar, né, é ver esses critérios, né? Então, geralmente, a parestesia e a paralisia do membro vão ser fatores bastante importantes, né? A presença ou não de dor. Então, vamos imaginar, o indivíduo está lá com um trombo, o indivíduo tem fibrilação atrial, teve um trombo que se alojou na femoral,
e do joelho para baixo, ele não tem pulso, mas ele também não tem dor. Quer dizer, então, além dele perder o movimento, né? Ele já não tem nem sensibilidade mais. Então, provavelmente, esse já é um membro não viável, né? Esse já é um membro que, por mais que você desobstrua, não vai resolver de nada para aquele membro, né? Então, esses sintomas é uma avaliação bastante importante da parte médica, né? E da parte profissional da saúde, de uma maneira geral, né? Saber isso e identificar isso, porque às vezes a diferença entre um indivíduo ter possibilidade de algum tratamento ou de não ter possibilidade já de tratamento. Já na fase crônica, né, os sintomas que o indivíduo vai ter é basicamente a claudicação intermitente. Então, o indivíduo começa a andar uma determinada distância, sente dor e precisa interromper aquela caminhada, aquela atividade. E, além disso, né, outras condições associadas é a formação de úlcera no membro do indivíduo, a possível formação de gangrena, né, e isso vai ser fatores onde vão estar levando a um estado conhecido como isquemia crítica, né? Então, o indivíduo com a doença arterial periférica, a gente já teve casos, né? Já foi observado no hospital vários casos de pessoas que viveram muito tempo com a doença arterial periférica e apresentaram até gangrena e posteriormente até evoluíram a óbito, né? Porque acaba sendo uma condição bastante crítica, ou às vezes necessitam amputar, e isso é visto de uma maneira recorrente. Então, essa condição crônica pode parecer menos alarmante, menos urgente, né, do que uma situação aguda, né, de rompimento de placa, de formação de trombo. No entanto, se não for cuidado adequadamente, o indivíduo pode vir também a perder um membro da mesma forma. E tudo isso que a gente abordou aqui, todos aqueles percentuais, tudo isso é apenas uma parte da doença, né? Então, de uma maneira geral, o que se tem observado quando fazem a diferença dos estudos clínicos e quando você utiliza, né, a mensuração direta para o ABI, muitas vezes acaba sendo observado que tem muitas pessoas que já têm um déficit de circulação no membro inferior e às vezes ela nem sente sintoma ainda, né? Então, às vezes, de repente, ela não faz uma caminhada vigorosa o suficiente para sentir esse incômodo, ou de repente ela só tem uma maior tolerância à dor e acaba não percebendo, mas a partir do momento que o índice é aplicado, digamos, de uma maneira mais populacional, a tendência é encontrar muito mais casos de doença arterial periférica. Então, levando em consideração, né, o envelhecimento da população e levando em consideração essa condição, em muitos casos assintomáticos, né, é uma doença que tem uma grande tendência de aumento nos próximos anos, principalmente se os fatores de riscos não forem cessados, né? A questão de alimentação, questão de ausência de atividade física, questão de tabagismo, uso de bebidas alcoólicas, enfim. Aí uma forma de você classificar essa claudicação é por meio de escala ou de Fontaine ou de Rutherford, e aí você vai classificar esse indivíduo de uma forma desde assintomático até um indivíduo que está já apresentando ulceração ou gangrena, né? Então as escalas são semelhantes, elas vão ter leve diferença, mas basicamente os scores mais baixos estão relacionados a assintomático e o score mais alto relacionado à apresentação de ulceração ou de gangrena, né? Então, você pode observar que a linha do tempo, né, do indivíduo é essa. Então, o indivíduo que está assintomático, depois ele sente uma pequena claudicação, depois uma moderada claudicação, depois uma dor mesmo em repouso, né?
aí o indivíduo vai apresentar ulceração, vai apresentar gangrena, o indivíduo, de repente, só de levantar a perna já sente um incômodo muito grande, não precisa nem andar, só de levantar a perna acima do nível do corpo, já acaba sentindo bastante incômodo. Então, essa seria basicamente a linha do tempo, né, do indivíduo com doença arterial periférica, assim que ele vai estar evoluindo até o estágio mais grave da doença. E o tratamento possíveis, né? Então, a gente vai falar também do diagnóstico aqui, não tem a figurinha, mas vamos aproveitar. O diagnóstico vai ser. Existe um padrão ouro, só que ele é bastante invasivo, né? Então, de fato, ele não é utilizado. Aí o que vai ser utilizado é a angiotomo e a angiorressonância para identificar, principalmente em casos agudos, né? Mas também na situação crônica, identificar a localização da placa, né, ou do trombo, né, numa situação de agudo. E aí o tratamento, né, para o agudo pode ser um tratamento anticoagulante, né, a fim de, por exemplo, desfazer um trombo, utilizando heparina. Vai ser bastante comum esses indivíduos, devido à sua dor, né, utilizarem analgésicos, muitas vezes morfina mesmo, né, analgésicos mais potentes devido à dor desse indivíduo. E aí, ó, dois procedimentos bastante acho que conhecidos, né? Talvez não nessa área específica de doença periférica, mas mais em relacionado à doença do coração, mas o procedimento é semelhante, que seria a realização de angioplastia com a colocação do stent, né? Então, basicamente, o cirurgião vascular ele vai entrar nessa artéria, né? Até a região que tem, por exemplo, uma placa aterosclerótica, vai fazer inflação desse balão de angioplastia e às vezes está colocado também o stent e ele vai manter o lumen daquele vaso mais dilatado, né, a fim de melhorar a passagem de sangue naquela região. No entanto, também pode ser realizada a revascularização, né, que é basicamente você dar uma nova rota para aquele sangue a fim de ele evitar, né, seja regiões de oclusão ou seja regiões de bastante estenose. Então, por meio da revascularização, você acaba dando uma nova rota para o sangue e você mantém, né, as regiões com a quantidade adequada de suprimento de oxigênio e nutrientes, né? Então, são dois procedimentos que podem ser utilizados em uma situação aguda, né? Então, pode ser tanto a tentativa de desfazer um trombo, né, se for uma doença relacionada a um trombo, né, se for uma isquemia relacionada a um trombo, pode ser também a colocação de um stent, uma situação de doença aterosclerótica, ou pode ser também uma tentativa de revascularização do membro. Já para a doença crônica, um dos principais tratamentos, né, levando em consideração que o indivíduo não está necessitado de um tratamento clínico urgente, é a realização de exercício físico, né? Então, o tratamento de primeira linha, a realização de caminhada, atividades mais nesse sentido, né? Acaba sendo bastante importante. O treinamento em si, né? Diferentes métodos, acaba sendo bastante eficiente. Mas a caminhada é uma das coisas mais sugeridas, né? Na literatura e no meio clínico. Então, a realização de exercícios físicos é fundamental para o indivíduo com doença arterial periférica, uma das coisas mais importantes que ele tem, né, para realizar como forma de tratamento. No entanto, além da realização da atividade física, é fundamental que o indivíduo com doença arterial periférica ele cesse os fatores de riscos modificáveis, né? Então, ele acabe com esses riscos. Se ele é tabagista, ele deixe de ser tabagista. Se ele é etilista, deixe de usar bebida alcoólica, reduza o seu peso corporal, enfim, né? Todos os fatores de riscos que são modificáveis, que de fato ele modifique. E também esse indivíduo pode fazer o uso do tratamento medicamentoso, pode fazer o uso do medicamento de AS ou de clopidogrel, né?
vai fazer o tratamento antiplaquetário, antiagregação plaquetária, mas ele pode ser também, talvez em um segundo momento, fazer o uso do cilostazol, que acaba sendo um medicamento também de antiagregação plaquetária, mas ele tem um retorno melhor no ponto de vista de claudicação intermitente. Então, pode ser que você veja indivíduo que faça uso desse medicamento também. Então, além de outros relacionados às doenças de base, às comorbidades, enfim. Mas esses seriam os medicamentos mais, digamos assim, mais relacionados à doença em si, né? Então, a S, o clopidogrel e o cilostazol. No entanto, também o indivíduo com a doença crônica pode chegar um momento que seja necessário fazer uma revascularização devido ao não tratamento, à refratariedade dos sintomas, o indivíduo modificou seu estilo de vida e mesmo assim ainda sente muito incômodo, muita dor, mesmo fazendo uso do medicamento, ainda a claudicação é bastante relevante para aquele indivíduo, é possível também fazer a revascularização, assim como na situação aguda. E aí, para finalizar, eu trouxe uma recomendação de um artigo recente, uma recomendação de prescrição de exercício, né, só para que todos tenham uma noção, né, de treinamento, de prescrição de treinamento para indivíduos com doença arterial periférica com claudicação intermitente, né? Então, aqui eles recomendam, né, uma caminhada supervisionada, né, caminhada na esteira, em uma carga de trabalho de 40% a 60% do máximo, com uma duração de 30 a 50 minutos, né, da atividade total, levando em consideração uma dor que seja de leve a moderada, né, então essa dor, esse desconforto no membro, ele deve ser considerado principalmente nas primeiras sessões, né, onde o indivíduo vai sentir maior desconforto. Então, a ideia não é proporcionar um treinamento, um exercício físico totalmente debilitante ou até mesmo muito desafiador do ponto de vista até psicológico do indivíduo, né? Se ele sentir muita dor, de repente pode não ser interessante, né? Não vai ter adesão. Aí, para isso, eles falam até para iniciar, né, em períodos menores, com um treinamento um pouco mais intervalado, né? Então, se dá um pouco de trabalho, dá um descanso para aquele indivíduo. Isso é possível. O treinamento eles sugerem aqui 3 vezes por semana, né? O indivíduo também realizando o treinamento em casa, isso vai ser bastante importante, né? Esse paciente é um paciente que ele vai precisar se ajudar, né? Vai precisar colaborar, não vai depender apenas do profissional de saúde. O programa que eles sugerem é de pelo menos 12 semanas ou 36 sessões, né? Mas que pode ser mais, dependendo do indivíduo. Fazer esse treinamento com progressão, né? Até chegar, seria a carga, o tempo máximo, né? De 50 minutos. E aí o indivíduo deveria manter, né? Essas atividades após, né, esse treinamento supervisionado, manter isso para o resto da sua vida, né? Isso seria bastante importante para esse indivíduo com doença arterial periférica. Eu trouxe esses dados aí que podem até, de certa forma, orientar, né, uma prescrição aí de uma forma ambulatorial, mas também, de certa forma, pode ser considerada do ponto de vista de indivíduos hospitalizados, né, levando em consideração que alguns hospitalizam mais pela dor, né? Não vai ter uma abordagem cirúrgica, não vai ter angioplastia, não vai ter revascularização, né? Vai ser mais um tratamento conservador. Então, nesse caso, o indivíduo pode estar iniciando seu treinamento, né? Pode estar iniciando todo esse processo aqui já no hospital, né? Então, é também uma forma de repente, essas primeiras sessões, iniciar no hospital e, posteriormente, iniciar um programa convencional, né, de reabilitação ambulatorial. E era isso. Muito obrigado.